Fala projetistas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Moa Responde. Voltamos com o Moa Responde, produção, coloca um monte de palminhas aí na tela. Voltamos com o Moa Responde, depois de muito tempo, aconteceu a Mega Black Elétrica Vitalícia, aconteceu tanta coisa, mas estamos de volta porque jamais eu deixo os meus seguidores aqui do YouTube sem conteúdo. Vamos pra cima, mais um Moa Responde, roda a vinheta, produção. Vamos lá, vamos agora para duas perguntas. A primeira pergunta é do Renan Fernando 92. Eu estou olhando para cá justamente porque a pergunta dele está aqui, ó, mas a minha produção vai colocar aqui embaixo. Renan Fernando 92, boa noite. Fala sobre o fator de agrupamento com camadas em bandejas. Tá? Na tabela 43 da NBR 5410 ela cita somente circuitos trifásicos ou cabos multipolares. E no caso de circuitos monofásicos com múltiplas camadas, qual tabela eu utilizo para o fator de correção de agrupamento? Para você que não sabe, vamos contextualizar. Fator de correção de agrupamento, ou FCA, né? Muita gente abrevia com FCA, é justamente o seguinte: quando eu tenho cabos agrupados em uma bandeja, que é uma eletrocalha sem tampa, quando eu tenho cabos agrupados em um eletroduto, esses cabos, devido à troca de calor, diminuem a sua capacidade de condução de corrente. Todo cabo conduz um valor X de corrente. Quando ele está agrupado com outros cabos de outros circuitos, esse valor é reduzido. E como é que a gente sabe essa redução de valor? Estimado, calculado, tá? E aí esse cálculo vem de uma norma e dessa norma a NBR 5410 extraiu alguns dados. Então, o que acontece? Você tem muitos circuitos, muitos cabos agrupados em bandeja, em eletrocalha ou em conduto fechado, que é um eletroduto, você tem troca de calor, diminuição dessa capacidade de condução de corrente dos cabos, tá certo? Isso é o fator de correção de agrupamento. Quando o nosso querido Renan fala de bandeja, ele está falando de uma eletrocalha sem tampa. Então é desse jeito. Eu não coloco uma tampa nela. Quando eu coloco uma tampa nela, ela se transforma num conduto fechado. Aqui é bandeja. Bandeja é um conduto aberto. É uma eletrocalha. Ela pode ser perfurada ou não, tá? E aí ele fala o seguinte, na tabela 43 ela cita somente circuitos trifásicos ou cabos multipolares em mais de uma camada. O que significa essa camada, gente? Camada é o seguinte, você tem cabos aqui, certo? Cabos. E aí não coube mais cabos. O que você vai fazer? Que geralmente você faz? Coloca mais cabos em cima. O que eu tenho aqui agora? Duas camadas. Mas acima não foi suficiente, vou colocar mais cabos. O que você faz? Coloca mais cabos em cima. Então o que eu tenho aqui agora? 3 camadas. Aí acontece o seguinte, quando eu tenho cabos em camadas, o meu fator de agrupamento muda. E não vale mais o da tabela 42. O da tabela 42, ele só vale para cabos em uma única camada. Por que só vale para cabos em uma única camada? Porque eu tenho menos troca de calor, consequentemente meus fatores de agrupamento vão ser maiores, que eu tenho mais capacidade de condução de corrente. Então, a NBR 5410, ela quer isso. Ela quer que você trabalhe com cabos em apenas uma única camada. Então, isso aqui, ó, para a NBR 5410 é lindo, é maravilhoso. E eu gosto também de trabalhar com isso aqui. Por quê? Você tem menos troca de calor, você tem um FCA, que é um fator de correção de agrupamento alto. E, consequentemente, você tem o quê? Uma maior condução dos cabos. Os cabos conduzem mais. Se você trabalha com isso aqui, ó, o que acontece? Você tem mais troca de calor, um FCA baixo, tá? Então aqui o FCA, tá? Ele é baixo, FCA baixo. Então o que acontece? Você tem que fazer o quê? Aumentar a seção em milímetros quadrados destes cabos. Sua instalação fica mais cara. Aí o que a norma fala? Bom, se você quer trabalhar com mais de uma camada, você não vai olhar na tabela 42. Você vai olhar na tabela 43. Problema! Põe na tela aí, produção, a tabela 43 para mim. Olha a tabela 43. O problema da tabela 43 é o seguinte. Lá ela fala assim, ó, tem uma aba, marca essa aba aí, produção. Circuitos trifásicos ou cabos multipolares. Aí o cara olha isso aí e fala assim, ferrou. Porque eu tenho aqui na minha bandeja mais de uma camada, mas tem circuito monofásico. O que você vai fazer nesse caso?
Ou você trabalha com cabos multipolares e circuitos monofásicos nesses cabos multipolares, ou você trabalha e usa essa bandeja aqui só para circuitos trifásicos, e aí você trabalha com eletroduto ou outras eletrocalhas trabalhando em uma única camada nos circuitos monofásicos. Qual que é a ideia disso? Do projeto, separar na infraestrutura circuitos trifásicos de circuitos monofásicos em bandejas. Não misturar, gente. Ou você coloca um septo aqui, ó, e faz essa separação. Qual que é a ideia também? Vou trabalhar com uma eletrocalha maior, uma bandeja maior. Insiro aqui, ó, um septo, uma parede. Aqui você trabalha com circuitos trifásicos e aqui você trabalha com circuitos monofásicos. E aí você, consequentemente, vai separar essa troca de calor que pode existir quando os cabos estão agrupados. Então aqui, o que eu acabo de fazer? Transformo isso aqui, ó, em outra bandeja. Uma bandeja de monofásico, outra de trifásico. Aqui eu procuro trabalhar com cabos multipolares em camadas. E aqui eu procuro trabalhar com cabos, com circuitos trifásicos em camadas. Percebe? Aí eu consigo separar e aplicar a tabela 43 aqui. Aqui nesse caso, eu consigo trabalhar com a tabela 43. Mas lembrando, aqui nos monofásicos eu estou usando cabos multipolares. E para você que não sabe, cabos multipolares é onde eu tenho uma isolação em 061 kV de cabos, todos os cabos do circuito juntos no mesmo local, né? Aqueles cabos todos unidos. Ele fica mais grosso, mas tem mais cabos lá dentro. Então aqui você pode trabalhar com monofásicos, trabalha em camadas aqui, separado dos trifásicos aqui, né? Para você não misturar a sequência das tabelas. Fica mais tranquilo, fica mais fácil de você trabalhar assim, ou trabalha com septo ou divide. Moacir, mas não dá. É muito complexo, não dá para me trabalhar com cabo multipolar na minha instalação. Aí tem o seguinte, aí você vai trabalhar com a alternativa da NBR 5410. Qual é a alternativa? O cálculo da NBR 11301. Se você não consegue fazer isso aqui, se você não consegue utilizar a tabela 43 do seu jeito, do jeito que a gente está pensando aqui, o que você tem que fazer? Usa a NBR 11301. Só que eu vou falar aqui para vocês agora. A NBR 11301 não é fácil, não é fácil. São muitas variáveis que ela insere para você calcular fatores de agrupamento específicos para cada cabo e para cada agrupamento de cabo. Então, como alternativa a 11301, o que a NBR 5410 traz para a gente? Ela traz uma fórmula. E que fórmula é essa? Vamos lá. Ela traz uma fórmula, coloca a fórmula alternativa aí, produção. É isso aí, ó, 1 sobre raiz de n. Um fator de agrupamento novo, quando você tem uma variável de cabos muito grande, 1 sobre raiz de n, sendo n o número de circuitos que estão nessa bandeja, o número de circuitos que estão nesse cabo. Aqui você unifica e considera como todo mundo fosse um só. Problema disso, isso aqui vai dar superdimensionamento. Ou seja, você vai exagerar um pouco a favor da segurança. A verdade é essa. Por quê? Olha na tabela 42, fator de agrupamento para conduto fechado é 0,80, quando você tem dois circuitos. Quando você tem dois circuitos, você coloca aqui, ó, 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, aí você vai ter um agrupamento um pouquinho mais superdimensionado. Então, olha só, se eu pegar 1 dividido por raiz de 2, eu tenho aqui, ó, aproximadamente 0,7, enquanto que na tabela eu tenho 0,8. Isso aqui vai diminuir a capacidade de condução do meu cabo, porque eu pego esse valor e multiplico pela capacidade de corrente que esse cabo suporta. Então ele vai diminuir. Isso aqui deixa superdimensionado, mas ele joga todo mundo num padrão para você ter um valor específico de fator de agrupamento para ser aplicado. Então, você não conseguindo trabalhar com a 11301, depois eu acho que eu vou fazer um vídeo explicando, mas vai ficar um vídeo longo. O que a gente faz? A gente faz um fator de agrupamento 1 sobre raiz de n. E aí 1 sobre raiz de n, o que nós temos? Um fator de agrupamento um pouco mais superdimensionado, que vai fazer com que eu tenha seção de cabos maiores. Então, é dessa forma aqui. Pergunta boa do Renan Fernando. Palminhas na tela, palmas para o Renan Fernando sobre essa pergunta que é muito boa. Agora vamos para uma pergunta mais light. A próxima pergunta é do Kai Kenas. Ótimo vídeo, obrigado. Eu faço engenharia elétrica, sou técnico eletrotécnico. Show de bola. Uma dúvida, quando você faz o projeto, quem faz a execução? Você tem uma equipe de eletricista? Você pode fazer um vídeo, pessoal, é o seguinte, já fiz até um vídeo exclusivo sobre isso, mas se você faz projeto, não necessariamente você tem que fazer execução. Se você faz projeto, você pode fechar um acompanhamento de obra, mas não necessariamente você tem que fazer execução. Então assim,
Você pode ter uma equipe que faz a execução? Pode, mas o que eu faço hoje? Eu passo para parceiros que executam, que passam projetos para mim. Então eu fomento a minha linha de networking passando o serviço para as pessoas que passam o serviço para mim. É uma troca. E aí as pessoas passam mais projetos para mim. Eu não quero mexer com obra. Se você quer mexer com obra, trabalhar com obra, maravilha. Vai montar sua equipe de eletricistas, mas não necessariamente quem faz projeto tem que fazer a execução também. Esse foi mais um Moa Responde. A pergunta do homem aqui foi grande. Faça perguntas complexas. Coloque aqui embaixo. Quer ter a sua dúvida respondida no Moa Responde? É só você deixar aqui embaixo. Deixa aqui embaixo a sua dúvida. Tem que ser num vídeo do Moa Responde, porque senão eu não vou olhar outro. Tem que ser no vídeo do Moa Responde. Deixa a sua dúvida cabeluda, complexa aqui. Produção, faz uma interrogação. Agora põe uns cabelos na interrogação. Coloca uma dúvida cabeluda aqui embaixo. Difícil. Coloca uma dúvida difícil. Comenta aqui. Se inscreve no nosso canal. Curte esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo Moa Responde.